Olá, eu sou a Sónia Soares e este é o meu podcast. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje estou a fazer aqui um episódio, um podcast live, episódio 37, as barreiras que impedem o teu sonho. Portanto, eu tenho estado a falar no Instagram sobre as barreiras, sobre muitas vezes nós desejarmos sim, eu desejo isto, eu quero isto na minha vida, e tipo, é um sim grandioso, é um sim enorme, mas depois não se manifesta, não acontece. Então, tenho estado a falar muito do exemplo da gravidez. Para quem vai chegando, sejam muito bem-vindos. Estou a falar do exemplo da gravidez, que várias pessoas me dizem que é um sim, que claro que querem muito engravidar, não têm dúvidas. E porquê que não acontece, não é? Porquê que não acontece se eu quero tanto engravidar, se eu tenho a certeza que é um sim? Porque esta semana eu tenho estado a dizer sobre que o teu sonho só está à espera do teu sim. O teu sonho só está à espera do teu sim. Só ver aqui um bocadinho de água. O teu sonho só está à espera do teu sim. E depois mas eu dou um sim grandioso, então porquê que eu dou o sim, eu digo sim e não acontece? Ou até engravido, mas não está a acontecer, ou então eu não consigo encontrar o amor, eu separei-me e quero ser mãe, mas não consigo ainda encontrar o amor que eu me separei, eu nem sei se vou a tempo. Portanto, é este sim. Qual é o sim que tu desejas agora? O que é que tu queres? Qual é o teu sonho agora? Qual é esse teu primeiro sonho? É engravidar? Diz-me aqui, engravidar. Se é ainda encontrar o amor, diz-me aqui. Se sentes que é engravidar e também viver o romance, diz-me também aí, quero perceber mesmo. Ou então, já tens o bebê no colo e queres viver o romance, queres voltar a sentir-te tu no meio desse momento em que já tens o teu bebê no colo. Portanto, quero saber aqui em que fase estás, ou se estás grávida e queres também sentir todas as áreas da tua vida equilibradas, seja o negócio, seja o romance, o que quer que seja. Eu gosto muito de saber o que é que estão aqui, depois também podem partilhar comigo. Quem assistir à gravação podem partilhar comigo no Instagram, por mensagem privada, ou depois então comentar também que este episódio vai ficar aqui no Instagram, vai também ficar no YouTube e no Spotify. Portanto, onde quer que seja o canal onde estejam a ver, quero muito saber qual é o sonho, para depois trabalharmos então se eu digo sim a esse meu sonho, sim, eu quero mesmo encontrar o amor, sim, eu quero mesmo engravidar, sim, eu quero estar a viver o romance nesta relação. Sim, eu quero ter uma gravidez saudável. Sim, eu quero ter o meu bebê no colo e saber que não me perco de mim. Saber que eu continuo ali, eu continuo a poder ter sonhos, eu continuo a ter a minha independência. Então, eu já digo sim, mas nada acontece. Então é porque há barreiras entre ti e o teu sonho. Claro que eu vou sempre trazer-vos o meu exemplo, mas também vou trazer-vos o exemplo de várias pessoas que eu acompanho, que no fundo, também como eu, em muitas situações dizem que sim, mas também ainda nada acontece, porque há sempre coisas que estão a acontecer, mas o sonho em si, aquele que nós desejamos, ainda não aconteceu. Então imaginem a situação. Eu tive o meu filho. Depois de ter o meu filho, cerca mais ou menos 3 anos, quando ele tinha 3 aninhos, tive aquela vontade, se calhar quero ser novamente mãe, mas ao mesmo tempo era sempre aquela sensação de que, mas não sei se é nesta relação. E os anos foram passando e nada aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi a própria separação, não é? Acontece a separação aos 44 anos, um divórcio de uma relação de quase 25 anos, então é sempre aquilo que muitas mulheres que chegam até mim me dizem. Eu queria ser mãe novamente, ou eu queria ser mãe pela primeira vez, mas eu ainda nem tenho relação, porque separei-me ou ainda nem sequer encontrei a relação. Tenho as duas situações. Ainda há pouco estou-me a lembrar
de uma mulher que realmente fez consulta comigo, e ela também me dizia que queria muito ser mãe novamente, que ela já tem um filho, ou seja, era uma história assim bem parecida, mas mesmo bem parecida com a minha. E o que é que aconteceu? Aconteceu que chegámos à conclusão, supostamente esta era uma consulta também para fazer mensagens da alma do bebê, mas chegámos à conclusão que ela afinal não estava mesmo nada feliz no relacionamento, mas queria muito ser mãe e tinha 44 anos. 44 ou 45, portanto, era aquele impasse de eu quero voltar a ser mãe e este homem que está aqui. Mas estão a ver a barreira. Ela queria mesmo ser mãe, ela dizia-me sempre, eu quero ser mãe novamente, eu quero ser mãe novamente, eu quero ser mãe novamente. Mas, quando nós mergulhamos assim profundamente, ela própria ainda não tinha essa consciência aconteceu ali, durante aquele momento íntimo entre nós, durante aquela consulta, e de repente ela percebe que havia uma barreira, uma grande barreira, que era ela que quer ser mãe, é genuíno, era mesmo algo que ela estava a sentir, mas ela não estava no relacionamento que ela sentia aquela segurança para voltar a ser mãe. Conclusão, acabou por concluir, tipo, como é que eu vou fazer isto? Vou entrar agora num outro processo, um processo de focar, a ver o que é que acontece na relação. Provavelmente agora, não é, ela estaria a fazer o seu processo de perceber o que é que ia fazer com a relação, mas ela primeiro vai ter que ir mergulhando no processo de olhar para si mesma, para depois a seguir, sejam muito bem-vindas, todas vão chegando, podem sempre ir comentando, podem partilhar o que quiserem, portanto estejam aqui à vontade, aproveitem também este momento de intimidade para tirar dúvidas, seja lá está em relação ao amor, seja ao engravidar, à própria gravidez, e quer estejam com os vossos filhotes, com os vossos filhos no colo. Então, ela percebeu claramente ali na consulta, porque ela não tinha consciência, porque ela dizia-me sempre que queria engravidar, em todos os contactos nós tínhamos tido, mas ela ainda não tinha chegado ao ponto de tomar a consciência de que realmente ela estava zero feliz no relacionamento. Zero. Então essa era a grande barreira que estava aqui entre ela e o seu bebê, o seu segundo filho. Portanto, ela teria que se focar agora em resolver outra coisa, ou então, seja como for, abrir-se a ser mãe dentro daquele relacionamento, porque também tenho mulheres em que isso acontece, em que não estão felizes no relacionamento e então isso está a ser uma barreira para serem mães. Estou-me a lembrar também de outra situação, está a ser uma barreira, uma das barreiras, às vezes não é só uma, claro, são as barreiras mais importantes, é aquela que está ali mais presente. Então, ela realmente queria ser mãe novamente, lá está, só vem até mim muitas pessoas com histórias muito parecidas com a minha, e ela sentia toda essa desconexão em relação à relação. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que nós fomos trabalhar essa relação. Fomos trabalhar essa abertura à relação. Então, de tal modo que ela, a certo momento, sentiu que já era seguro abrir-se realmente a ser mãe nessa relação. Ela poderia sentir que ainda não é a relação que eu desejo, o ponto em que ela está, mas neste momento eu sinto que é seguro abrir-me à gravidez. E claro que nós fizemos vários trabalhos de transformação, sobretudo consultas, mas também ela estava nos meus cursos, também veio um retiro meu, portanto também esteve comigo num retiro, e a verdade é que ela acaba por engravidar. Tem o bebê, e o que é que volta a acontecer? Essa desconexão em casal que precisa de voltar a ser vista. Portanto, ela foi, essa parte da relação foi adiada, então isto também acontece. Às vezes, porque depende de como é que nós sentimos as coisas. Se eu sinto que, tipo, não nem pensar, é zero seguro eu realmente engravidar nesta relação para outras mulheres,
vai ser tipo, eu não estou propriamente feliz nesta relação, mas ainda assim é seguro, é isso que eu quero agora, e abrem-se verdadeiramente. Claro que esta abertura não é algo que nós só dizemos como eu estou a dizer, é algo que vai acontecendo com a transformação que se vai gerando, muitas vezes, momento a momento, em cada consulta, em cada movimento, em cada ação, naquilo que vai acontecendo, aí é que as barreiras vão começar a cair. As barreiras vão começando a cair uma a uma. Depois também temos as pessoas que estão maravilhosamente a viver o romance. É tipo, é uma relação onde se sentem mesmo muito felizes, muito seguras, muito in love, e a gravidez mesmo assim não acontece. E às vezes aqui eu sinto que uma das barreiras é precisamente isso, é o medo de perder aquilo que se tem, o medo de perder esse romance, o medo de quebrar, porque aquilo que nós mais vemos são testemunhos de histórias, são histórias em que há separações após o nascimento dos bebés, não é? Não sei se concordam, não sei se que ouvem, mas muitas vezes são essas histórias. Logo, o que é que acontece? O inconsciente protege, porque se isso for muito importante para nós, se para nós for muito, muito importante a relação, se for tipo a coisa mais importante, é que às vezes dentro de uma mulher a coisa mais importante é ser mãe, e a relação pode não estar muito bem, mas é tão importante, aquele homem está ali e acabam por conseguir a gravidez. Porque muitas vezes é esse o propósito da pessoa, é passar pela gravidez, passar pela maternidade e depois vai tratar do resto, que foi o meu caso também. Entretanto, há as outras que estão tão felizes no relacionamento, está tudo a fluir tão bem, tão bem, tão tranquilas, e aquilo que nós mais queremos, mulheres, é sentir-nos seguras. Portanto, a mulher está tão segura, está tão confortável, e para além de confortável está tão bem, a vida corre tão bem, até a nível de trabalho, negócio, tem uma ótima posição, sente-se super realizada. Então isso pode dificultar esse sim, pode tornar-se uma barreira, não é? Uma barreira porquê? Porque pode vir destabilizar. No nosso inconsciente, isso pode ser sentido como vai destabilizar, vai tirar isto e eu não sei o que é que existe para lá disto. Então, essa pode ser outra barreira. Então, há imensas barreiras e mais do que sabê-las e enumerá-las é experienciar dentro de nós e descobrir qual é a barreira. E depois não é só saber qual é a barreira. Depois nós temos que fazer o trabalho de ir libertando, ir retirando essas barreiras que eu vejo sempre como se fosse uma cortina entre nós e o nosso sonho, e nós vamos espreitar, não é? Vamos olhar para aquele sonho que está ali, que é eu a ser mãe, ou eu a viver o amor, a viver o romance. Eu espreito, eu olho e digo, ai, parece que isto não é para mim, ou uau, é mesmo isto. E nós percebemos que essa barreira, nós temos que a ver. Nós temos que ver essa barreira, porque é o primeiro passo, é conseguir ver a barreira para depois, então, ir dissolvendo essas barreiras. Então, vou-vos dar um exemplo também específico meu em relação ao amor, porque também depois, como eu gosto muito de trabalhar sempre engravidar, a gravidez, o amor, para mim é a base de tudo, a base da maternidade, é a relação de casal, é o amor, é o romance. Então eu tinha que trazer isto, que é, então eu separo-me, não é? Portanto, depois entro numa fase de eu não perdi o meu sonho, porque o meu sonho era realmente viver um relacionamento onde eu sentisse realmente intimidade, onde eu sentisse esse romance, onde eu sentisse realmente essa sensação de viver o amor, de viver o romance, porque eu sentia que ainda não tinha vivido isso como eu desejava. Mas eu estava solteira, não é? Estava solteira e teria então que abrir o meu coração.
Então, o que é que eu comecei a sentir? Havia barreiras entre mim e esse meu sonho de encontrar o amor, viver essa história de romance. E quando eu digo romance, não é algo do género, é só romance e depois não há problemas, não há desafios. Não, quando eu digo romance, é viver com intimidade, é da pessoa poder ter desafios, mas conseguir partilhá-los, é fazer mesmo esse caminho a dois. E então eu de facto separo-me e começo a ver as barreiras, que é, uma das barreiras era eu queria isso, mas eu sentia que isso não era para mim. Portanto, vai vendo o que é que faz sentido e se tu te vais lembrando de alguma barreira que possa estar aqui à medida do que eu te vou explorando, porque eu olhava, é como se eu espreitasse, eu conseguia saber o que é que queria, eu queria realmente viver romance, era uma decisão, era um sim, um claro sim, mas depois eu espreitava para lá da cortina, eu olhava e eu sentia distância, parecia que não era para mim, tinha a ver com merecimento, uma barreira associada ao merecimento, parecia que era algo que não ia chegar. Então o que é que acontece? Começo a viver tudo menos isso, começo a atrair, comecei por atrair uma história onde eu de facto ia ao encontro do eu não merecer, porque era uma pessoa que no fundo não tinha compromisso, era uma pessoa que não tinha compromisso, e até podem dizer, e há pessoas que me dizem, meu Deus, a Sónia quando ela se separar ela vai encontrar uma pessoa maravilhosa porque ela é maravilhosa e não sei o que, não sei o que mais, que é como muitas vezes as mulheres me dizem, como é que eu tenho tudo, eu sou uma boa pessoa, tenho uma família fantástica, eu tenho tudo e mais alguma coisa, e como é que eu não engravido? E às vezes aquelas jovens adolescentes que cheias de problemas ou até toxicodependentes, não sei o quê, engravidam, não é? Então também era o que eu estava a sentir aqui, que é, como é que eu realmente reconhecia isso, como é que eu sou uma pessoa maravilhosa, fiz um desenvolvimento incrível, super empoderada, e porquê que eu estou a atrair esta pessoa que não é a pessoa certa para mim? Porquê que eu estou a atrair algo que não é o que eu desejo? Porque os outros verem em nós que nós somos maravilhosos não é o mesmo que nós nos sentirmos maravilhosos. E uma coisa também é eu saber aqui que sou maravilhosa, outra coisa é eu sentir aqui que sou maravilhosa. Uma coisa é vocês sentirem que eu quero ser mãe porque vai ser maravilhoso e vai ser mágico e vou aumentar a minha família e vai ser incrível. Outra coisa é sentir aqui isso. Nós precisamos muito sentir segurança. Eu tenho que sentir aqui que é no coração. Eu estou a apontar para o coração, pois no Spotify não há imagem. Então eu tenho que explicar que sentir, uma coisa é na mente, eu saber que sou maravilhosa, outra coisa é eu sentir aqui, estar mesmo integrado. Claro que eu sei que sou maravilhosa, mas será que eu acredito mesmo? Como é que eu posso saber que na prática, no fundo, eu não acredito? Imaginem, vem alguém e diz-me, tu és incrível, tu és maravilhosa, e algo dentro de mim diz assim, está bem. Pois, esse está bem é como quem diz, não recebo. Eu lembro-me uma vez numa terapia que fiz há uns anos, e a terapeuta dizer, tu não recebes. Eu não sei como é que, de facto, vocês que são terapeutas do corpo e que tocam o corpo, eu não sei como é que vocês veem isso, que eu acho espetacular, mas é do género, ela notava através do meu corpo que eu não conseguia receber, é como se eu tivesse, ela dizia assim, tens tipo aqui um cocktail incrível, vitamínico, e tu bebes isso, mas não fica nada. Estão a perceber? Então, mesmo as pessoas mais maravilhosas, muitas vezes não estão a viver isso dentro no coração. Então aqui sinto exatamente isso, exatamente, portanto já não sei bem o que é que te referes, porque entretanto esqueci-me do que é que já tínhamos estado a falar, mas se quiseres especificar, podes especificar, posso-te ajudar ainda mais, mas foi esse trabalho que eu tive que fazer, porque uma coisa é eu achar, eu vou ser ótima mãe, é o mesmo algo que eu quero muito, outra coisa é estar integrado e eu sentir-me
segura, eu sentir-me merecedora, eu sentir que estou aberta realmente a ser mãe. É bem diferente. Ainda hoje, numa consulta com uma pessoa maravilhosa também, que também está por aqui, era o que ela dizia. Eu sei que é um sim, mas não é um sim ainda agora. Eu sei que estou-me a abrir a esse sim. E porquê? Porque ela já é uma pessoa que está super consciente, já está a trabalhar comigo há algum tempo e está nesse processo de que já fez tratamentos no passado. Quem olha para esta pessoa agora até olha tipo, a sério, tu já fizeste tratamentos? Tu já estiveste em modo de frustração total? Já estiveste tipo quase em depressão por não teres conseguido engravidar? Então, quem olha para esta pessoa agora, dá um ano para cá, um ano e tal, é completamente diferente. Porque esta é aquela mulher que está totalmente empoderada e sabe que a gravidez só depende do seu sim, mas que esse sim implica ir tirando as barreiras, ir descobrindo as barreiras e ir libertando as barreiras. Então, diz aqui a Jean que eu quero ser mãe, mas acho que não sou merecedora. Exatamente. É mesmo muito isso. Eu queria aquele amor, viver romance, desde a adolescência que eu escrevi sobre isso. É como vocês muitas me dizem, tipo, o meu sonho quase de criança é ser mãe. Como é que é possível eu que tenho esse sonho? Não estou a conseguir. E há alguém que até diz que foi sem querer. Ou aquela pessoa que até está na toxicodependência. Ou aquela adolescente que não queria ser mãe. Como é que ela consegue ou não? E ela nem sequer está consciente, ela nem quer fazer isso de forma consciente, só que ela disse um sim inconsciente. Essa pessoa disse um sim inconsciente, ou quem sabe consciente, porque se calhar ela queria ser mãe para sair da casa, para ir para a casa de outra pessoa, ou para ter alguma coisa com que se ocupar, ou o que quer que seja, não faço ideia, porque depende de pessoa a pessoa, não é uma coisa que é assim geral para toda a gente. Agora, tu queres ser mãe, mas achas que não és merecedora. Não é? Porquê? O que é que nos vai levar a achar que não somos merecedoras? O que é que faz com que aqui no coração nós possamos sentir que não é para nós, embora queiramos tanto? O que é que faz? O que é que nos leva a isso? Ontem tive uma consulta que foi uma daquelas consultas clareza, desbloqueio e mensagens do bebê que tipo, eu ainda nem consegui vir ao story falar sobre isso, porque eu senti isto merece mesmo a minha total atenção sobre aquilo que aconteceu na consulta, porque é alguém em que eu ligo a câmara e me diz no fundo que está em processo de aborto naquele momento, e eu tipo, não saber isso, estão a ver? Para mim é quase uma honra, é mesmo uma honra participar do processo de aborto de alguém, é mesmo estar lado a lado com uma mulher e ela não estar sozinha. E agora estou a ter assim vários insights que eu nem estava ainda a integrar. Estou agora assim a tomar consciência de tudo o que acaba por acontecer. Já me aconteceu isto também uma vez, também ligar a câmara e ela dizer que estava em processo de aborto, a perder sangue mesmo, já se tinha percebido que o bebê tinha deixado de desenvolver. E também foi assim tipo, e foi a primeira vez na altura, desta vez já não era a primeira vez, mas mesmo assim eu não estava a contar, porque tínhamos trocado algumas mensagens e ela não tinha falado sobre isso. Mas para mim é tranquilo, porque para mim é igual, no sentido em que eu lido bem também com a dor, ou seja, ela estava no fundo em dor, estava acabada de perder o bebê, estava a ficar com o colo vazio, e eu tive a honra de estar ali ao lado dela, em direto, a viver isso. Não é? E poderia ainda estar mais em direto, mas já foi super incrível estar ali lado a lado com ela. E a coragem dela de poder estar a falar sobre o que é que poderia estar a levar a esta perda, e nós temos conseguido chegar à conclusão do que é que estava a levar a essa perda. E então o que é que estava a levar a essa perda? Ela, um tempo antes de perder sangue, estava a ter uma situação física, gastrointestinal, e umas aftas na boca. E depois, quando nós fomos perceber, ela estava a ter sintomas
parecidos ao que a sua avó teve antes de morrer. Portanto, e essa avó tinha tido um nado morto, um bebê que já nasceu morto, antes do pai dela. Portanto, é aqui que nós começamos a ver as barreiras. E mais, essa avó era muito importante para ela, estavam muito, muito, muito próximas. De repente, nós percebemos ali, online, mas em direto, juntas, uma com a outra, que essa estava a ser a maior barreira à gravidez dela, uma grande barreira, pois existiram outras micro-barreiras que também têm que ser olhadas, mas esta foi aquela que se apresentou ali, foi a primeira, aquela que tinha que ser vista no momento. Porque às vezes a pessoa pensa e vem para uma consulta minha e pensa que vai desbloquear absolutamente tudo numa consulta e às vezes, e muitas vezes aliás, desbloqueia tudo, na verdade. E depois as transformações vão-se seguir a essa consulta. Mas é um processo de tirar barreiras, não é? É um processo de deixar cair barreiras. Não sei se vos está a fazer sentido, quem está aqui em direto, aproveitar que realmente este episódio 37 é aqui em direto também no Instagram e para poder dar a possibilidade de quem quiser fazer a interação, mas eu também gosto de vos ver aqui a chegar, mesmo que seja a chegar e a sair. Então, isto para dizer que ela estava bastante em ligação a essa avó, quase como que a honrá-la através de viver a mesma história que ela. Então foi todo um trabalho de consciência, um trabalho de consciência, um trabalho de sentir, sobretudo. Foi um trabalho de ela sentir e de viver também, depois de partilharmos tudo o que era importante para ela viver esta perda que já estava a acontecer. Portanto, foi assim, incrivelmente mágico, não há palavras para descrever. Diz aqui a Anabela, em lealdade com a avó. Exatamente, portanto, ela nunca tinha pensado nisso e ela já fez imenso trabalho interior, várias coisas, que até uma das pessoas que eu partilhei esta semana que estava muito na dúvida, se vou investir mais esse dinheiro nessa consulta porque eu já tenho feito tanta coisa e não sei o quê, e eu até lhe dizia, tudo o que tu fizeste foi super importante para poder estar agora noutro nível de clareza, porque se calhar poderia não conseguir conectar com esse sentir, porque ainda não estava pronta para conseguir entender, não na mente, mas no coração. Porque é quando se entende no coração que a barreira cai. Quando entendemos no coração, quando faz aquela compreensão, a barreira cai. Vai caindo, todas as barreiras vão caindo. Portanto, esse ser merecedor, imagina, provavelmente para esta mulher que vos estou a descrever, ela no fundo também não se sentia merecedora, porque quem era ela, embora a avó tivesse tido mais filhos, mas ela estava muito colada àquela dor dela, porque ela contou que falavam bastante sobre isso e tudo, ou seja, havia uma ligação muito importante uma com a outra. Isto não afeta a todos igual. Não é porque a mim afeta-me isso que a minha avó viveu que a minha irmã vai afetar igual. Não. Nós temos interpretações diferentes daquilo que nos acontece. E então ela acaba por perceber tudo. Ela percebeu tudo. Inclusive ela depois disse-me que queria ter estes momentos todos os dias mesmo. Ela queria ter estes momentos todos os dias porque sentia mesmo que marcava toda a diferença, fazia toda a diferença ter este nível de clareza e não só, e estar em suporte, estar a receber o meu suporte num momento tão desafiante para ela, como era estar a viver uma perda que a maior parte das pessoas acabam por estar super sozinhas, completamente sozinhas. Claro, em casal também, mas depois o companheiro muitas vezes sai para trabalhar, elas ficam sozinhas. Ok, também é importante o nosso tempo sozinhas, é muito importante ter esse tempo, mas nem sempre nem nunca. E não é só acompanhadas, é com pessoas que realmente nos vão ajudar a viver o que tem que ser vivido e a superar também, mas sobretudo primeiro
viver o que tem que ser vivido. Portanto, há imensas barreiras, então eu encontrei logo essas barreiras ao amor, conectando com pessoas que, como eu não via o valor em mim no coração, eu sabia na minha mente, eu sabia perfeitamente o meu valor, eu sabia perfeitamente o que é que merecia, estava tudo escrito sobre aquilo que eu queria, mas não estava integrado no meu coração, não estava integrado dentro de mim nesse sentir, nesse acreditar verdadeiramente e nesse também estar aberta, porque estar aberta eu só abro se eu sentir que realmente sou merecedora. Então eu conectei com 3 homens e cada vez era pior. Todos me vieram ensinar imensas coisas, sem dúvida. Portanto, eu precisava de viver esses encontros, eu precisei viver esses encontros, conhecer essas pessoas, para saber também o que é que eu realmente não queria, o que é que eu realmente era merecedora, mas depois há um momento em que isto só deixa de continuar a acontecer se houver uma tomada de decisão, não é? Claro que eu tive que ter bastante suporte, terapia, lá está. Para quê? Para conseguir transformar o merecimento, não é? Conseguir conectar verdadeiramente com o merecimento e não me ficar só por aquilo que eu sentia que eram migalhas, eram migalhinhas, era parecer que tinha tudo e afinal não. Portanto, eu tinha que depois ter ações diferentes. Eu tinha que, ao mínima sensação de que aquela pessoa não era para mim, ao mínimo sinal, eu tinha que cortar logo. E sabem que muitas vezes há um período de muita carência. Há aquela fase em que nós, e agora quem sou eu? Fora de um relacionamento, a família terminou, quem sou eu? O que é que eu agora... O que é que eu vou andar aqui a fazer? Toda aquela coisa social de que a mulher sozinha está tipo quase em perigo, não é? Portanto, foi todo esse trabalho de me sentir bem comigo, de me levar a passear, de me dar tudo aquilo que eu gostava que ele me desse, assim como na maternidade, é viver tudo no dia-a-dia, como se fosse tudo aquelas sensações que eu gostava de ter quando tivesse o meu bebê. Se eu tiver se as sensações que eu falo que quero vir a ter são... imaginem, ontem numa consulta também era isso. Uma dizia assim, eu gostava que o meu filho no futuro dissesse que eu era amorosa, cuidadora e que lhe abria portas. Eu até partilhei isso no Stories. E então eu disse, então diz-me se tu na vida prática estás a ser tão amorosa contigo como tu imaginas que vais ser com o teu bebê, se tu estás a ser tão cuidadora de ti como tu imaginas que vais ser com o teu bebê e se tu estás a abrir portas para ti. Portanto, estas são mais formas de ir eliminando as barreiras que estão entre nós e o nosso sonho. Que pode ser o sonho de ser mãe, o sonho de viver um romance, as duas coisas. Em princípio eu recomendo as duas coisas, a menos que estejam de facto numa reprodução independente, que respeito totalmente, mas no mínimo a viver o romance na mesma, connosco mesmas, sempre, isso é a base. Romance connosco mesmas, romance em casal, engravidar, viver uma gravidez saudável e isso, portanto, é tudo isso, umas coisas atrás das outras. Portanto, era isto que eu queria vir aqui trazer, falar um pouco sobre estas barreiras, estava só a ver se estava aqui alguma reflexão, alguma partilha, podem deixar aqui. Então, o que eu vos digo mesmo é que, e convidar-vos para esta minha sessão de clareza, desbloqueio e mensagens do bebê, porque é mesmo algo que vai fazer assim toda a diferença na vossa vida. E eu para estar a dizer isso é porque eu estou 100% segura, estou 100% segura de que essa sessão vai fazer assim uma grande transformação. E se ela faz uma grande transformação, ela vai fazer uma grande ativação do sonho, seja do sonho de engravidar, dentro da gravidez que está a ter complicações e queremos libertar essas complicações. Por exemplo, esta pessoa que acompanhei ontem, imaginem que eu já estava em acompanhamento com ela quando ela engravidou. Quando ela começou a ter os primeiros sintomas intestinais e da boca,
já estávamos a tentar perceber o que é que isso estava a falar e podíamos prevenir uma perda. Sim, podíamos prevenir uma perda gestacional. Sim, podíamos não conseguir, porque às vezes é forte demais e o propósito está ali e não há muitas vezes como impedir, porque é muito forte, é uma energia muito, muito densa que não conseguimos às vezes ir a tempo, mas a maior parte das vezes é mesmo possível prevenir complicações de maior, como já ajudei mesmo milhares de grávidas a prevenir partos prematuros, várias outras complicações que realmente estive ali com elas, ao lado delas, em acompanhamento, a ajudá-las mesmo a compreender os sinais que estão a chegar, os sinais físicos do seu corpo estão a chegar e que estão a levar a pessoa para o caminho da complicação ou de não chegar ao sonho, e que quando nós olhamos para esses sinais físicos e olhamos com coragem e começamos a compreender, a fazer todo esse processo de clareza, começamos a mudar o que tem que ser mudado, implica sempre ação e coragem, senão nada acontece. Então esses sinais físicos primeiro podem intensificar um pouco, que é quase que aquele teste se nós vamos mesmo continuar a olhar, mas depois os sinais físicos ao seu ritmo vão desaparecendo e é mesmo isso. Portanto, era isto que eu queria vir aqui trazer, falar-te sobre essas barreiras que estão muitas vezes entre ti e o teu sonho. Olá Sara, bem-vinda! Então é isso, bem-vindas a todas que vão estando aqui também no direto. Depois este episódio 37, as barreiras que impedem o teu sonho, vai ficar também no Spotify, no YouTube, a seu tempo. Falta depois só colocar lá. E perceber que não é a questão de tu não dizeres sim, é a questão de, antes do sim, pode haver barreiras. E, portanto, se tu estás aqui, se tu queres mesmo começar a eliminar todas as barreiras, então eu estou aqui também para te convidar para essa minha sessão de clareza, desbloqueio e mensagens do bebê, que foi assim aquilo que eu senti que não podia fazer separado. Acabou a sessão sozinha de mensagem dos bebés, porque aliás as pessoas que fizeram comigo nesse formato, a maior parte não recebeu só uma sessão de mensagem dos bebés, recebeu de facto clareza, desbloqueio e mensagem dos bebés. Algumas de facto ficamos mesmo só entre aspas com as mensagens do bebê, que foi já incrível. Agora, juntando aqui este outro lado, é dupla magia, dupla clareza e as barreiras começam a cair, tudo começa a fazer sentido quando conseguimos perceber claramente o que está a acontecer. Foi o que aconteceu ontem, foi tipo uou mesmo, e aconteceu realmente de ela ter compreendido tudo, ela ter ficado numa paz enorme a viver a sua perda gestacional, e acredito que está pronta para uma nova gravidez a seu tempo, claro. A Sara, acho importante os pais, mãe e pai, estarem conectados, alinhados. Exatamente, foi exatamente tudo aquilo que eu estive a explorar, que é a base, é o romance. A base é o romance. Esta abertura, ser a dois e não estar quase um para cada lado, em que muitas vezes só ela é que vai fazer os exames, vai fazer tudo e mais alguma coisa ele nem chega a saber que ela foi fazer, não está no processo. A pessoa está sozinha, está a levar quase que a maternidade como algo que é um objetivo pessoal, não é? Então é mesmo muito importante que haja realmente essa conexão, esse alinhamento, como a Sara está aqui a dizer, em casal, e ir eliminando as barreiras, não é? Vão eliminando as barreiras, vão vivendo cada vez mais o amor, romance, como é o caso da Sara, não é? Que tem estado aqui a falar comigo de vez em quando, mais conectados do que nunca, não é? Eu lembro-me também há algum tempo a Sara realmente, até agora, que está nesse foco desse romance, as coisas estão-se a alinhar, pessoas estão a desaparecer da vida, está em contacto mais e mais com o que deseja, e é isto, são essas barreiras que estão a sair, e há um momento que esse sim na mente torna-se mesmo aquilo sim integrado no coração, conexão total com o merecimento, e vem a gravidez ou encontramos o amor, que foi o meu caso, que depois de eu
em janeiro de 2024 dizer basta, não entram aqui mais migalhas na minha vida, não quero mais ninguém que não esteja totalmente comprometida. Então o que é que eu tive que fazer? Com essas minhas palavras transformei-as para mim. Eu tenho que estar totalmente comprometida comigo, a fazer tudo ainda mais por mim. Eu já tinha feito tanta coisa por mim, mas eu tenho que estar ainda a fazer mais por mim, mais e mais e mais e mais. Quando é que acontece? Tal sim, mental e energético, físico, acontece de facto esse sim, acontece assim no momento mais inesperado, quando eu saio da audiência no tribunal de divórcio e tenho uma mensagem que só vi no dia seguinte, só vi no dia 16, dia 15 de Abril, está quase a fazer um ano, 15 de Abril, um ano depois da separação, estou no tribunal para fazer o divórcio, saio de lá e uma hora depois tinha uma mensagem que só vi no dia 16 de Abril e essa mensagem inicia um caminho até o nosso primeiro date a 25 de Abril, sempre associado à liberdade, a esta liberdade, mas lá está muito compromisso. Então, muito compromisso. Este 25 de Abril não está só associado à liberdade, está associado à ação. Lá está, pessoas que estavam ali bem conectadas com aquilo que desejavam e, portanto, acabámos por nos conhecer, acabámos por nos ir conhecendo e sentindo. Como assim? Não é possível. Então, depois a minha jornada toda, que será para um outro podcast, a minha jornada toda foi aceitar que era possível. Estão a ver? É quando essa pessoa engravida, mas depois está ali a viver a gravidez com complicações porque ainda está a abrir-se a verdadeiramente estar grávida, do género. Eu estou finalmente a ter aquilo que eu desejei, mas ai meu Deus, mas isto é mesmo para mim, mas isto é mesmo possível, isto é mesmo verdade, isto vai mesmo acontecer. E eu passei toda essa sensação durante muitos meses, às vezes ainda sinto isso, portanto isto é algo que nós vamos abrindo, às vezes ainda sinto isso. Claro que agora já é muito mais fácil porque já há muitas coisas que aconteceram que ajuda a afirmar e a saber que não, eu só podia ter isto porque eu sou merecedora e só podia ter isto. Então cada vez mais nós vamos ficando confiantes e com a certeza de que sim, é para nós, é mesmo para nós. Portanto, e essas barreiras vão todas descongelando. Estão a ver? Tipo, essas cortinas a caírem. Portanto, é um processo, é um caminho, é uma tomada de consciência, é o estarmos a ser guiadas, é o estarmos a ser suportadas. Por isso, hoje estou aqui para te convidar a ti, entrares em contacto comigo, marcares a tua sessão de clareza, desbloqueio e mensagens do bebê e depois logo vemos o que é que acontece a seguir e vamos. Portanto, espero que tenham gostado desta reflexão, que vos tenha já ajudado a ver algumas barreiras que podem estar aqui. Partilhem comigo depois em mensagem privada. Estou curiosa também para saber o que é que vos chamou mais, o que é que sentiram mais forte dentro de vocês, o que é que impactou mais, o que é que está aí que sentem que poderá ser uma barreira. Partilhem comigo, estou curiosa também para saber. E por agora fica assim, este episódio 37, as barreiras que impedem o teu sonho, que em breve depois fica disponível no Spotify e no YouTube, não se esqueçam de lá ir, e também vai ficar aqui gravado aqui no Instagram. Então, obrigada por estarem desse lado, beijinhos e até já!